conversa com o editor, eu vou conversar com alguns palestrantes do congresso, segundo congresso sobre jurisdição em fronteiras. Eu, inclusive, estou com um folder e um assunto que é de suma importância para os adesianos. Eu vou começar a conversar com o professor Sandoval, que foi o coordenador, professor, doutor, que foi o coordenador desse congresso, que começou no dia 26 e terminou hoje, no dia 27 de novembro. E o professor Sandoval também é professor da ESG e da ADESG também. Professor, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso estar aqui. O prazer sempre é nosso. Qual a finalidade de a DESG sediar esse congresso de suma importância? Bom, eu gostaria de inicialmente, esclarecer, esse evento foi coordenado pela ESG, mas também com a Infam. Com a Infam, exatamente. Com a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados. Perfeito. Na pessoa da doutora Luísa, que se encontra aqui. E esse seminário, ele nasceu de um contato da doutora Luísa com o então general Carlos Machado, que estava no Ministério da Defesa. Então, que possibilitou esse contato entre nós, e daí surgiu esse importante seminário, o segundo seminário em Jurisdição em Fronteira, que procurou exatamente trazer para a audiência perspectivas, eu diria, multidisciplinar, uma abordagem epistêmica multidisciplinar, que envolvesse ao mesmo tempo a questão estratégica e a questão jurídica. Talvez este evento seja pioneiro no Brasil. Pergunta a doutora Luísa, eu acho que é pioneiro no Brasil nós conseguirmos desenvolver um seminário desse porte, e a doutora Luísa certamente vai dar maiores detalhes, que foi a principal coordenadora do evento, e com presença de várias autoridades que a doutora Luísa vai nominar. Mas eu queria destacar aqui exatamente essa ideia de não apenas a jurisdição em fronteira, mas a questão, que era o painel temático número 1, que abordou uma temática muito nova no Brasil, que é a ideia do Estado estratégico de direito, a guerra jurídica e os direitos humanos. Então essa temática foi a temática do primeiro painel, e que trouxe aqui o desembargador Caetano, o professor William, da própria juíza Luísa Figueiredo, e eu também participamos aqui desse evento, trazendo essa conexão científica entre o direito e a jurisdição em fronteira. Esse importante congresso teve a presença importante de magistrados, desembargadores, juízes e advogados, com a finalidade de discutirem sobre a parte jurídica que envolve a parte das fronteiras. O Brasil, sabemos que é enorme e tem inúmeros problemas, principalmente dos refugiados, que o Brasil sempre está de portas abertas para receber os refugiados, mas nós temos que ter normas e controle, senão vamos perder o controle, não é mesmo? Então hoje eu estou com a doutora Luísa Vieira de Sá Figueiredo, juiz em Direito da comarca de Corumbá, e também é da Infam. Então, hoje, doutora, por favor, eu queria que a senhora falasse sobre esse importante congresso, foi o segundo congresso, e depois eu vou ler alguns tópicos aqui dos temas. Fique à vontade, doutora. Muito obrigada, agradeço o convite para poder participar dessa breve conversa. O congresso realizado hoje, como foi mencionado, foi o segundo, o primeiro congresso de Jurisdição em Fronteiras foi realizado
em Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul. E a ideia do Jurisdição em Fronteira como um espaço de formação profissional, ela surge a partir da minha atuação profissional em Corumbá. Eu sou carioca, há 10 anos moro na fronteira, então esse choque de realidade, não é, de repente estar numa cidade no limite internacional com outro país, em que muito do que eu havia estudado e me preparado em termos de profissionais não conseguia solucionar os casos que eram apresentados. Então eu comecei a perceber que era necessário conhecimento específico e uma formação específica em razão da incompletude da legislação nacional e internacional para a solução desses problemas. Então, o primeiro congresso foi realizado em Corumbá, em 2022, e seguimos, né, com esse foco de alinhar teoria e prática, de que forma a academia pode auxiliar na formação profissional no âmbito do Poder Judiciário, numa perspectiva muito da Escola Nacional de Formação de Magistrados. E hoje realizamos o segundo congresso, que a intenção era ser uma parceria, como o professor Sandoval colocou, do que esses dois programas de pós-graduação vêm desenvolvendo. Então, nós da Infam tínhamos pesquisas que estavam desenvolvendo nesse campo de como atuar na região de fronteira é diferente, demanda conhecimentos específicos. E o professor Sandoval, no mestrado aqui, né, que é oferecido na ESG, também com conhecimentos novos e ideias que se comunicam com a nossa atuação no campo jurídico também. Então, na essência, a ideia era que a gente pudesse apresentar um pouco do que vem sendo desenvolvido nos programas de pós-graduação para toda a comunidade acadêmica e profissionais, e que isso possa contribuir, né, na atuação de cada uma dessas carreiras. Correto. Como a senhora disse, doutor, a situação de fronteira é uma situação delicada dos problemas. E realmente esse congresso foi importante para isso, para poder organizar isso juridicamente. Inclusive isso tem muito a ver aqui com a ESG, que envolve a área militar, os militares. Então eu acho isso importantíssimo, esse diálogo. E o que eu mais gostei, foi o final que o professor Arnaldo trouxe, dando uma solução do que já aconteceu desde o primeiro congresso até o dia de hoje, uma solução. Então, isso que é o mais importante. Eu gostaria que o professor Arnaldo falasse a respeito, e depois eu vou falar sobre os tópicos que foi debatido hoje e o que se pretende para o futuro. Professor, por favor, à vontade. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade dessa difusão nesse canal importante. Agradecer muito a Infam e a ESG pela oportunidade de estar aqui nesse evento, que é a continuação do evento que nós tivemos lá em Corumbá, que a doutora Luísa já tinha organizado, e que, a partir do qual foi possível ir aprofundando essa discussão com a doutora Luísa e outras autoridades de fronteira, e com isso buscar, do âmbito da área que nós trabalhamos, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional em matéria civil. E, como bem disse aqui também numa das palestras o professor Marcelo Denardi, juiz federal, várias convenções da AIA foram introduzidas na legislação, no direito brasileiro recentemente, e isso foi também trabalho dessa área em que nós militamos lá. E esse novo marco jurídico, essa nova base legal internacional abre diversas oportunidades. E eu estive hoje aqui, primeiro para prestigiar e para aprender muito com todos os panelistas de alto nível, mas também para trazer e difundir bastante o fato de que alguns desses tratados permitem a cooperação de forma mais direta entre as autoridades judiciárias, principalmente aquelas de fronteira. Alguns deles são específicos na menção, como, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, que permitem... Desculpe eu cortar, mas o senhor falou hoje que foi fechado com a Venezuela, ou com a Justiça da Venezuela, foi isso? Não. Tem alguns desses tratados, por exemplo, a Convenção da AIA sobre Provas e a Convenção da AIA sobre Citação, também estão vigentes, por exemplo, no Paraguai. E aí, esse tipo de comunicação pode ser feita sem ter que envolver
a comunicação dessa documentação por meio da autoridade central brasileira, podendo ser encaminhada diretamente à autoridade central paraguaia. E isso agiliza. Agiliza, e quando se coloca em funcionamento, por exemplo, a Convenção Interamericana, que eu mencionava, os próprios juízes de fronteira podem fazer entre eles. E isso está vigente em todos os países aqui da região que tem fronteira com o Brasil. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer e pedir desculpa, mas o meu tempo é pequeno, por isso que teve que ser rápido. Então, quero agradecer imensamente a doutora Luísa, ao professor e o professor Sandoval. Sandoval, só para encerrar, os tópicos que eu estou com o folder do primeiro dia foi painel temático, né? Aqui, o primeiro aqui. Foi esse aqui? Mas aqui é abertura. Não, abertura. Foi abertura. Pode citar aqui a abertura, né? Foi o oceano e oceanos, fronteira contemporânea, né? Com ordenamento jurídico. Com o Almirante Ilks, certo? Que foi um excelente palestrante. Perfeito. Né? Depois teve o papel da escola na formação dos magistrados para a compreensão dos problemas específicos relacionados à atuação em fronteiras. Foi do secretário executivo da IFAM, o Leonardo Peter da Silva. E hoje tivemos um painel temático: Estado Estratégico de Direitos Humanos e a Nova Dimensão das Fronteiras. E ele não pôde participar, que era o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca. Não, o desembargador Caetano participou. Participou? Participou. Até que aqui ele não pôde participar, certo. Por isso que eu digo, é melhor o senhor falar. Tá bem, não, perfeito. Não, perfeito. O primeiro painel temático, exatamente, tentava trazer essa conexão científica, né, entre a Constituição, a estratégia, daí essa ideia de que a grande estratégia do país, ela precisa necessariamente buscar os objetivos constitucionais previstos na Constituição, no seu artigo 3º, incisos 1 a 4, buscar o desenvolvimento nacional, reduzir pobreza, desigualdade social e regional, ou seja, tudo que uma grande estratégia deve fazer. Então, esse temático, ele contou inicialmente com a conferência do desembargador Caetano Ernesto, da Fonseca Costa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o tema dele foi a ausente neutralidade do juiz, a reprodução inconsciente de valores e convicções pelo juiz. Na sequência, nós tivemos a conferência sobre limites e novas fronteiras no domínio marítimo, do professor William Souza Moreira, do mestrado e doutorado da Escola de Guerra Naval. Na sequência, nós tivemos a conferência da juíza Luísa Figueiredo, uma das coordenadoras desse evento, muita honra, eu agradeço imensamente, né, essa parceria que nossos grupos de pesquisa fizeram e eu espero que continue fazendo, né? Que vai ser muito importante para a nossa instituição esse vínculo com a IFAM. Então, a doutora Luísa falou sobre o Poder Judiciário na faixa de fronteiras e a cooperação judiciária em cidades gêmeas. Na sequência, nós tivemos a palestra do desembargador Fernando Foch, que desenvolveu o tema A Soberania Brasileira e as Fragilidades das Fronteiras na Era Cibernética, um tema também importantíssimo, trazendo a questão cibernética para o debate de todos nós. Depois, fronteiras como espaços transjurisdicionais e a importância da cooperação jurídica internacional, né, com o juiz federal Marco Brum Miranda. E finalmente, encerrando esse painel temático na parte da manhã, nós tivemos a minha conferência sobre Estado Estratégico do Direito, Guerra Jurídica e a efetividade dos direitos humanos no século XXI. Então, esse foi o painel temático da parte da manhã, e eu peço para a doutora Luísa para falar na parte da tarde, o painel temático número 2. Pois não, sim, foi o painel temático Jurisdição e Cooperação em Região de Fronteira, que buscou dar um enfoque à cooperação, que é muito importante para todo o país, né? Mas que na área de fronteira ela adquire uma importância ainda maior em razão da soberania dos países. A primeira palestra foi feita pelo ministro José dos Oliva, que é do Supremo Tribunal de Justiça
da Bolívia. Para nós foi foi muito importante a presença dele aqui no evento, né? Ele inclusive estuda cooperação e esteve aqui falando um pouquinho das possibilidades de cooperação em região de fronteira. Na sequência, a desembargadora Adriana Ramos de Mello falou sobre a cooperação judicial e a perspectiva de gênero, trazendo esse importante eixo de atuação, né, nas políticas públicas que envolvem gênero e violência contra a mulher. Na sequência, o juiz federal Antônio César Bochonec falou sobre os gabinetes de gestão integrada de fronteiras, decorrente de uma pesquisa que foi realizada sobre o efetivo funcionamento desses gabinetes nos 11 estados da fronteira do Brasil e do América do Sul. Em seguida, o professor Arnaldo, que falou sobre a cooperação jurídica internacional em região de fronteira. E aí queria ressaltar novamente o avanço que foi do primeiro congresso 2 anos atrás para esse agora, né, em que a gente verifica o empenho do Ministério da Justiça e do DRCI, né, da Autoridade Central, em efetivamente contemplar as necessidades dessa região e trazer soluções jurídicas que possam, de fato, aumentar a eficácia das decisões judiciais. Exatamente. O Arnaldo anunciou aqui, né, que ele tem uma reunião marcada com o Ministério da Justiça da Bolívia, no dia 6 de dezembro, para tratar dessa questão. Cooperação direta pelas autoridades de fronteira na Bolívia. A gente sabe que a legislação permite, mas a gente não sabe como fazer. A gente precisa instrumentar isso. E é isso que o Ministério da Justiça, então, na pessoa do Arnaldo, vai organizar lá com o Ministério da Justiça boliviano para que a gente possa, na fronteira, efetivamente atuar. E, por fim, as 2 últimas conferências foram do desembargador federal Marcelo Dinardi, que falou sobre as convenções da Conferência de Haia e a Cooperação Judicial Internacional. Ele pontuou de forma muito específica as conferências que podem justamente dar celeridade, né, e promover a solução desses problemas em região de fronteira no âmbito do direito internacional privado. E o juiz federal Carlos Henrique Haddad falou sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, trazendo casos da fronteira. Isso foi muito importante. Agora eu gostaria de perguntar aos 2 professores e à doutora. Esse foi o segundo. Pretende ter outros? Sim, com certeza. Ontem, inclusive, o secretário executivo da Infam, Leonardo Peter, que esteve aqui na abertura, tocou nesse assunto, não é? Então, eu acredito que a gente saiu do primeiro congresso falando na Carta de Corumbá, né, de manter um espaço qualificado para esses debates e sugerindo um segundo congresso. Então, eu acredito que a gente sai do segundo congresso, né, mais falando, com certeza, colhendo frutos do primeiro, exatamente, né, exatamente. Mais fortalecidos e com mais partícipes, né? Eu acho que a ESG é uma instituição que veio somar nessa caminhada. Certeza. Então, com certeza, se depender de mim, né, e da Infam, que já foi anunciado pelo nosso secretário, teremos o 3º congresso. Ok. Eu quero aí, se me permite, claro, só claro. para acrescentar, esse segundo seminário foi muito importante para a nossa escola e principalmente para o nosso programa de mestrado de Segurança Internacional e Defesa, porque ele qualifica de uma forma muito importante o nosso programa, inclusive na própria avaliação da CAPES, né? Sim. E eu acho isso muito importante, essa cooperação. E eu queria, nesse momento, se você me permitir, primeiro agradecer ao comando da escola, ao Almirante Cardoso, ao Almirante Lourenço, chefe da nossa seção da ARI, da nossa escola, agradecer todos os conferencistas, agradecer a juíza Luísa, da Infam e toda a equipe, né, todos os conferencistas que aqui participaram. Eu acho que essa parceria acadêmica ela pode trazer muitos frutos para o país, né, pensando uma grande estratégia para as fronteiras, pensando uma grande estratégia, né, para o nosso país, na área do Poder Judiciário. Então eu creio que, principalmente nessa área, né, que é uma área muito nova da guerra jurídica, que as fronteiras também se envolvem nisso, né? Bem ou mal, se houver um interesse ali econômico, se houver um interesse ali estratégico, certamente vai haver guerra jurídica, vai haver pressão estratégica. Então eu acho que esses assuntos tão importantes, tão complexos,
eles devem ser efetivamente tratados de uma forma científica, o que nós fizemos aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos os que participaram, ao comando da ESG, a direção da IPHAN, a toda a equipe nossa, a DESG, certamente, a DESG fundamental nisso. E só tenho a agradecer e dizer que sim, eu acho que pela repercussão do evento, e eu tenho certeza que a nossa escola gostaria sim de continuar essa parceria tão importante para as nossas instituições. Vai continuar assim. As suas conclusões, por favor, professor. Bom, novamente agradecer a oportunidade e agradecer a IPHAN e a ESG por essa abertura desse espaço, porque, assim como foi colocado aqui, são questões estratégicas que acontecem lá, e tem também as questões privadas, As pessoas têm relacionamentos, o comércio acontece, e tudo isso gera pendências jurídicas que o Estado tem que acolher e tem que dar instrumentos que sejam adequados à realidade da fronteira, que são diferentes daquelas que acontecem muito distantes e que lá o país e o outro estão separados às vezes por uma rua. Tem que ter soluções mais céleres e mais efetivas. Exatamente. Ok. Agradeço imensamente, foi espetacular, proveitosa, e acredito que isso vai trazer um desenvolvimento em todas as áreas, não só a jurídica, mas a parte militar e a parte civil, para com que o Brasil tenha fronteira, continue recebendo, mas com mais qualidade e com mais parte legal. Então, agradeço a senhora, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Professor, quero agradecer e até o próximo Conversa com o Editor.